Tudo bem com vocês? Começando mais uma das nossas aulas. E a aula de hoje, já vou adiantando, de antemão para vocês, que vai ser bem complexa. Vão ter vários nomes difíceis e vocês vão entender por que a gente pode fazer certas coisas com alongamento e por que a gente não pode, em hipótese alguma, fazer outras. Às vezes, você está trabalhando na sua mesa, está tendo problemas e não sabe por quê. Às vezes você pode pensar, mas eu estou trabalhando com gel bom, eu estou trabalhando com a cabine boa, eu estou fazendo tudo certinho, por que a minha curvatura está abrindo? Por que o produto está descolando? Então, hoje vocês vão entender por que isso acontece. Bom, gente, ser nail designer é muito mais que fazer uma unha, É muito fácil ali você... Até as meninas veem, lá no YouTube, alguém fazendo unha. Ou a gente, quando vai aprender, pensa, nossa, é super fácil, fazer unha quando a gente vê alguém experiente fazendo. Mas ser nail designer não envolve só você fazer a unha. Envolve você ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como ter esse conhecimento é importante para você solucionar esses problemas em mesa, tá? Eu separei aqui pra gente falar somente sobre o gel hoje. Já teve outras aulas em que a gente falou sobre preparadores, preparação, Todas essas coisas. E hoje eu separei essa aula, Deixei essa aula especial para falar somente sobre o gel. E quando se trata de falar sobre gel, vocês vão ver a complexidade que isso tem e que não é simplesmente só escolher a marca que eu quero, como eu quero, Muitas ficam assim, eu não posso fazer misturinha, eu não posso pegar uma marca daqui, uma marca de lá, como é que eu vou saber se vai dar certo? Então hoje, com base nessa aula, vocês vão saber tudo, vocês vão sair daqui expert, tá? Sejam muito bem-vindas, tá? A gente vai falar sobre gel hoje. Olha, temos alguém pela primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. E hoje o conteúdo vai ser denso. Então, se você tem papel e caneta, você pode anotar, porque tem bastante coisa, tá? Quando se trata de gel, a gente está falando sobre a estrutura da nossa unha. Então, ele é algo muito importante, porque ele vai trazer toda essa resistência, todo o nosso trabalho está baseado ali, A gente vai moldar ele, enfim, ele vai formar a nossa unha. Logicamente, junto com outras partes do procedimento, Mas ele é algo que a gente vê em si ali, Que dá forma para nossa unha. Inclusive, quando a gente está fazendo alongamento, que a gente começa a fazer o ponto de tensão ali, por exemplo, a cliente já começa até a ficar mais animada, Porque ela consegue ver como é que vai ficar essa unha. E para a gente entender bem como já funciona, até poder explicar para a nossa cliente, e se tornar realmente uma especialista em unhas, a gente precisa estudar a química. Então, vocês estão vendo aqui nas aulas, que eu tô falando muito sobre química, sobre física, sobre matemática e que nail designer não é só fazer unha, tem que ter todo esse conhecimento, Então, hoje vocês vão ver mais uma parte de como é importante a gente saber sobre química quando a gente faz o alongamento. Algo que as meninas que fazem alongamento já sabem é que o gel precisa polimerizar. E é falado muito sobre essa polimerização do gel, O quanto ela é importante. E a gente precisa saber que sem essa polimerização do gel, a gente vai ter uma unha que descola, que não dura, que não tem aderência, Então, por isso que ela é tão importante. Mas por que tem esse nome? Por que se chama polimerização? O que tem dentro do gel, Então, vamos lá. O gel é formado por monômeros que formam os polímeros. Isso tudo são coisas químicas, tá? São formulações químicas que tem dentro do gel. Então, monômero, o nome já diz, mono, um. Então, são moléculas soltas, de monômeros. Quando a gente tem a junção dessas moléculas, elas formam um polímero. Então, um polímero, ele é formado por várias moléculas, tá? É isso que a gente tem que ter em mente logo que a gente começa a saber ali, a pesquisar mais, entender mais sobre polimerização. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês antes. O meu áudio tá saindo certinho? Estão conseguindo me escutar bem? Tudo certo?
Porque às vezes fica aparecendo aqui pra mim que o meu microfone tá desconectado, mas então tá tudo certo, né? Vamos lá, então. Agora a gente começa com os nomes difíceis, tá? Dentro do polímero, né? A gente sabe que os monômeros formam polímeros e aí a gente tem a nossa reação de polimerização, né? Dentro desse polímero, a gente tem 4 classificações, 3 classificações, na verdade, né? Os homopolímeros. O que são os homopolímeros? São monômeros iguais, vem de homo, né? Monômeros iguais que formam um polímero. Então, são formados de monômeros similares, tá? Temos o copopolímero, que são o quê? Copo vem de significados diferentes. Então, são polímeros formados por monômeros diferentes. E temos também os oligômeros, que são moléculas que se unem ali, né? E elas causam uma transformação. Ou seja, quando a gente tem essa reação de polimerização, a gente tem ali dentro um oligômero, que faz essa transformação, essa junção dessas moléculas diferentes que causam essa transformação, tá? Tranquilo de entender? Então, nós temos os homopolímeros, homo que vem de igual, os copopolímeros, copo que são diferentes, e o oligômero, que faz a junção de todas essas moléculas, tá? Dentro disso, a gente tem 2 categorias. Inclusive, isso é importante porque isso faz o nosso gel ficar caro ou o nosso gel, nosso produto baratear. Como, por exemplo, os polímeros que são feitos de resinas e moléculas naturais e os sintéticos, tá? Então, já sabemos que tudo que é feito de algo natural vai ter um valor mais agregado, né? Inclusive, a gente pode encontrar essas resinas naturais nas marcas da Lara e da Neos 21. Para quem não sabe, até pouco tempo, né? Acredito que até tenha mudado agora devido a Lara tá reformulando a marca, né? Colocou até outro nome, enfim. A Neos 21 produziu o gel dela, até onde eu sei, né? Não sei se continua assim. Então, esses géis da Neos 21, vocês vão notar, né? Que eles têm um valor mais agregado. Os produtos deles são mais caros, né? Um primer é R$80, um gel custa às vezes R$160, dependendo do gel, né? Agora eles têm até um preço um pouquinho mais acessível por causa dessa questão de que eles estão fazendo refis, né? Então eles conseguem economizar um pouco, mas são feitos de resinas naturais. Então por isso que encarece o produto. Consequentemente também torna o produto um pouquinho melhor, né? Da onde que vem essas resinas naturais? Vem de uma árvore chamada sobreiro, que é feito também as rolhas, né? Enfim, então é extraído dessa árvore. Essa árvore é natural de Portugal, então por isso que a Neos 21 tem essa importação de Portugal, né? É uma marca feita fora. E a gente também tem o Tilenol, que é extraído do orégano, do tomilho, do manjericão. Então essa resina também pode ser extraída dali, né? E a composição ali do polímero sintética, ela é feita em laboratório. Então, ela é produzida em laboratório, né? E o nome dessa formulação, normalmente tem o nome de etilmetacrilato. E isso vocês vão ver na maioria dos produtos, né? Tanto os preparadores como os géis também tem essa resina do etilmetacrilato. É bem comum, tá? E como é que eu vou saber se os meus produtos eles vão casar? Porque a gente sabe que tem muitas marcas no mercado, né? Às vezes eu gosto do preparador de certa marca e do gel de outra marca. Será que eu posso misturar? Como é que eu posso fazer? O ideal, gente, pra gente fazer essa mistura, pra gente poder, né, realizar isso, que a gente tá mexendo com produto químico e pode acontecer de dar problema, né? Dar descolamento, dar infiltração, às vezes até algum outro tipo de reação, a gente precisa saber ler o rótulo. E a maioria dos cursos não ensina a gente a ler um rótulo. Como é que a gente vai saber? Né? Então, a gente lendo o rótulo, a gente vai ter essa noção se uma química casa com a outra. Por que é importante, então, a gente usar produtos da mesma marca? Porque a gente sabe que aquilo já foi testado um para seguir o outro, um para casar com o outro. Então, isso quer dizer que se eu não sei ler rótulo, então eu não posso misturar os produtos, jamais?
Pode até misturar, mas aí você vai precisar fazer testes. E não é na unha da cliente que a gente vai testar, né? Então, a gente testa sempre na nossa. Você pode fazer isso. Mas você vai notar que muitas vezes você vai misturar ali os produtos, né? E de primeira não deu nada, né? Até parece que ficou um resultado legal. Só que daqui a um tempo, com as manutenções, você vai perceber que o gel ali no meio, ele tá molhado, né? Se você vai retirar mais produto, você nota que ele tá molhado. Ou que simplesmente tem uma mancha branca ali no meio. Então, isso tudo mostra que esses produtos não aderiram, não casaram, tá? Então, olha só, gente, para quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre gel. E a gente tá falando sobre gel a fundo, tá? Envolvendo química aí. Tentei deixar da forma mais simples aqui para vocês, porque realmente é um assunto bem denso, bem complicado, né? Sobre essa questão de rótulos, né? A gente... são muitos nomes difíceis, até se você tem os seus produtos aí, né? Ou você pode, quando chegar no seu estúdio, olhar. São muitos nomes difíceis, né? Às vezes nomes que a gente nem consegue pronunciar. Então, para ler rótulo, por exemplo, teria que ter uma aula aqui só falando sobre rótulo, né? Então, deixei o mais enxugadinho possível para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Como é que eu posso saber, então, se eles vão casar? A minha resina e o meu fotoiniciador precisam ser os mesmos. Então, quer dizer que se eles forem os mesmos, eles vão ter mais aderência. Só que existem alguns tipos de resina, como a gente já viu, existe a resina natural e a resina sintética, e existem alguns tipos de fotoiniciador, que é o que a gente vai ver mais à frente, né? Então, como é que eu vou saber o que é fotoiniciador, o que é resina, né? Então, para isso tudo precisa ter um estudo mais a fundo. Mas, se você preferir também, você pode fazer o teste, né? Mas testando sempre na sua unha, tá? Até porque para não ter dois trabalhos, né? Às vezes vai fazer lá, vai descolar tudo e vai ter que, quando a cliente vir, refazer, enfim, né? Normalmente, a resina adesivadora que a gente tem nesses produtos são o hidroxocletil metacrilato. Nome bem difícil, né? Hidroxocletil metacrilato. Então, você pode ver que a maioria dos produtos vai ter isso. Então, no meu preparador, no meu adesivador vai ter, no meu gel base vai ter, no meu gel construtor também vai ter. Então, é uma das resinas mais comuns que são utilizadas, tá? Então, quando esse produto se repete, por exemplo, no preparador, no gel base e no gel, isso tem mais força para aderir. Então, ele tem maior durabilidade, né? Maior resistência e durabilidade. Certo? Deu para entender até aqui? Falando muito rápido. Lembrando, gente, que essa live não vai ficar salva, tá? Então, não tem como rever aqui pelo Instagram, a não ser que você esteja lá no meu grupo do Telegram. Então, eu deixo disponível lá por algum tempo para você poder estar revendo, tá? Então, quem não está lá no grupo do Telegram, pode entrar ali no meu perfil, depois da live, e entrar lá no grupo, tá? Que daí já vai ser liberado logo após eu terminar aqui, já é liberado a live lá, certo? Hoje, no mercado, nós temos alguns tipos de géis. Nós temos géis Soul Coffee ou Soft, géis médios, géis Hards e géis Controls. Então, às vezes, quando a gente vai comprar, já dá uma embaralhação na mente, na cabeça, né? O que eu vou comprar? Especialmente a iniciante, que às vezes não tem muita experiência ali na área. Então, quais são as características dos meus géis que são Soft ou Soul Coffee, por exemplo, né? Então, são géis que são extremamente finos, né? Tem a viscosidade bem baixa, e são quase líquidos, assim, né? Tem uma viscosidade, mas não é aquela coisa. Então, são géis mais finos, géis que servem para a capa base, né? Que são géis mais maleáveis, então eles vão aderir melhor na unha, vão funcionar como um airbag, né? Então, por exemplo, quando eu coloco um gel hard em cima de uma unha, a nossa unha, a gente já viu em lives anteriores, que ela é flexível. Que ela tem um certo grau de flexibilidade. E isso é até importante para ela ser resistente, para ela durar, né? Então, quando eu coloco um gel rígido em cima de uma superfície mole, quando eu bato essa unha, esse alongamento, o que é rígido vai ficar no lugar e o que é mole vai balançar. Então, a nossa unha embaixo, ela balança conforme os nossos impactos. Impactos do dia a dia, pancadas, às vezes, que acontecem, né? Que é super normal acontecer.
E o que que acontece? Se eu tenho um gel hard ali, um gel duro, um gel que não é flexível, ele vai descolar. Então, essa unha vai começar a descolar com esses impactos, né? O que que esse gel base ele faz? Ele é como um airbag, então ele vai absorvendo esses impactos, deixando, consequentemente, essa unha menos vulnerável a descolamento, a infiltração. Por isso que é importante também a gente usar esse gel base, né? Como o nome já diz, ele é a base, tanto da blindagem, como do alongamento, como da esmaltação em gel, né? Ele é super importante. E a gente vai ver também que géis hard não podem ser usados em cima da lâmina natural no seco. Então, assim, vou fazer meu alongamento e já vou começar com o gel hard. Isso não pode ser feito. Por quê? Normalmente esses géis, eles são feitos para ter alta rigidez, né? E podem ter extrema sensação exotérmica. O que que é isso? Sensação de calor. Então, a unha pode sofrer queimaduras, pode sofrer lesões, isso pode causar onicólise. Então, por isso que é importante a gente saber o que está fazendo. Não apenas ver como o outro está fazendo e fazer, mas a gente ter conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Para a gente não simplesmente imitar outra pessoa e dar caca na nossa mesa, né? Inclusive, isso acontece muito com as iniciantes, né? Porque vem, às vezes, vídeo lá no YouTube de alguém ensinando, né? A como fazer o passo a passo, mas sem todo esse contexto que precisa pra gente fazer um bom trabalho, né? Então, às vezes, lá no YouTube eu posso mostrar o que eu quero. Posso mostrar que eu uso qualquer gel que é unha dura, mas na realidade é outra, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse conhecimento pra gente discernir bem o que tá ali o que a gente tá fazendo, né? O trabalho que a gente tá fazendo em mesa. Então, a gente já falou que o gel Soul Coffee ou Soft, ele é molinho, né? Ele serve para capa base. E esse gel também tem uma característica de dissolver. Então, como seria isso? Quando coloca o dedo submerso, por exemplo, na acetona, ele vai dissolver. Ele vai como que fosse voltar para o seu estado inicial, né? Então, esses géis, eles saem em imersão com acetona. Coisas que os outros géis não acontecem, né? E quais que são a composição desses géis normalmente, né? Primeiro de tudo, o que vem primeiro no rótulo é o que tem maior quantidade. Então, isso a gente precisa levar em conta também quando a gente vai ler rótulos, né? A gente tem o acrilato copolímero, que a gente já falou lá, que esse acrilato copolímero, ele é responsável também pela transição, então ele ajuda, né, nessa formação da polimerização, nessa reação da polimerização, né? O hidroxofenilketone, cada nome, né? Até rimou. Que ele é um fotoiniciador. Quando se fala de ketone, até tem uma analogia que é bem fácil a gente memorizar. Ketone, ele lembra panetone. Então, um panetone pra gente poder comer tem que ir ao forno. Então, para ter essa reação de polimerização, esse fotoiniciador precisa ir para a cabine, tá? Para ter essa reação. Então, quando eu falar aqui de ketone, lembra que é algo que inicia um processo em contato com a luz, tá? Que seria o nosso fotoiniciador. Nós temos também o difenilfosfato óxido, que é o TPO. Essa formulação, essa química dentro do gel, ela ajuda nessa polimerização. Por quê? Porque ela suporta faixas mais longas, que é o caso que tem na nossa cabine, né? Então, isso vai ajudar também ali o fotoiniciador e as outras químicas que tem dentro do gel a reação de polimerização. Então, tá vendo que assim, não é só o produto polimerizar, tem que ter toda uma química, todo um processo para isso acontecer. Depois nós temos um dos componentes principais aí que tem no gel soft e no gel base, né? O titânio óxido. Isso aqui é muito importante. Por quê? Ele vai bloquear infiltrações de elementos dentro daquele procedimento, elementos contaminantes, né? Então, um gel, para ele ser bom, envolve várias químicas, e essa é uma delas, né? Então, precisa ter esse composto para que a gente possa aí não ter nenhuma infiltração de nada externo, até porque a mão entra em contato com muita coisa, né? Então, precisa haver esse bloqueio de infiltrações de elementos contaminantes, tá? Depois nós temos o EMA, que é uma resina. A gente sempre tem que lembrar que o gel ele tem que ter uma resina. Essa resina EMA
também a gente encontra nos preparadores, especialmente no adesivador, tá? É uma molécula bem grande, por isso que o nosso adesivador ou o nosso primer sem ácido, ele não é absorvido pela unha, porque ele tem essa molécula muito grande, tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Para quem tá se perguntando aí, eu tenho sim curso online, tá? Eu tenho um gel de uma marca que quando está aberto ele vai secando. Acabei perdendo muito produto por causa disso. Bom, eu também uso uma marca que dependendo como eu uso ele também catalisa dentro do pote, né? É uma reação química que vai acontecendo ali. Por que ele catalisa dentro do pote? Pelo menos essa marca que eu uso, né? Ele não pode ser exposto a calor nem à luz solar. Então, isso faz, querendo ou não, ele iniciar o processo de polimerização. Então, por isso, ele vai se juntando e forma aquela camada ali em cima, né? Porque a nossa cabine, além de emitir a luz UV, ela emite calor também, o que ajuda nessa polimerização, né? Então, perto de janelas ou perto da claridade, esse produto, ele vai entender como se fosse para ele iniciar essa reação de polimerização. Por isso, ele acaba, às vezes, catalisando dentro do gel, tá? Então, tem que, às vezes, perceber se o seu gel não está entrando em contato com a luz da cabine, não está entrando em contato com essa claridade, né, da janela ou da porta. Precisa cuidar, tá? Certo, gente? Então, para quem tá entrando agora na nossa live, a gente tá falando sobre gel. Químicas a fundo, misturinhas que a gente tem que fazer ou que a gente não pode fazer ou que a gente precisa analisar para poder fazer, tá? Beleza, falamos do gel Soul Coffee, o gel soft. Por isso que o gel base, né? Muitas pessoas perguntam, eu posso fazer encapsulada com o gel base? Não, porque ele não tem estrutura para isso. Ele serve para a capa base, para blindagem, para esmaltação em gel, não para a estrutura, tá? Não vai dar certo, porque ele não vai aguentar. Nós temos também no mercado um gel que ele é médio. Normalmente, a gente não vai encontrar isso nas embalagens. Ah, gel médio, gel, né? Hard, apesar que hard tem, né? Hard e control. Mas normalmente eles não fazem essa diferenciação. Ah, esse gel é médio, tá? Então, a gente precisa analisar as composições e formulações pra gente poder entender. Não, esse gel que eu uso aqui é um gel, tá mais com característica de gel médio, né? Ou de gel hard. Então, vamos lá. O gel médio, ele serve para estrutura, por isso ele também é muito confundido com o gel hard, né? Ele tem viscosidade de fina a médio e ele também não dissolve em acetona. Então, se eu mergulhar meu dedo lá para tirar o meu alongamento na acetona, ele não vai sair porque ele não dissolve. O único que quer voltar ao seu estado natural é o gel Soul Coffee, tá? Que ele acaba se desprendendo as moléculas dele e ele acaba virando quase um gel novamente, né? Ele fica bem molinho, tá? A composição dele é basicamente a composição dos outros aqui, né? Ele tem o isorbonil acrilato, que ele tende a inibir o calor. Então, às vezes você se pergunta, por que um gel esquenta e por que um gel não esquenta? Por causa dessa composição do isorbonil metacrilato. Ele faz esse controle, né? Nós temos também o dimetilpropano óxido, que ele vai fazer o que ali? Ele vai fazer a polimerização acontecer mais rápido. Então, vocês vão notar que tem géis que pedem para você polimerizar 60 segundos. Já tem géis que pedem 120 segundos. Tem gel que pede 90 segundos. Então, isso tudo depende da formulação que é feita. Eu não posso simplesmente imaginar que um gel que eu vou deixar só 60 segundos lá na cabine e ele vai polimerizar. Para isso, eu preciso ler o rótulo, né? Saber ali com qual química que eu estou lidando. E também, normalmente, a gente não precisa saber de rótulo, né? Normalmente, vem especificações no modo de uso. Secar em 60 segundos na cabine LED ou 120 na cabine UV. Então, basta a gente ler o rótulo, né? Que eles já deixam isso mais simplificado pra gente. Nós temos também a dimeticona, que dá aquele brilho. Então, aquele brilho bonito que a gente vê quando a gente tira o
a goma do gel é por causa dessa dimeticona, né? E nós temos também sílica dentro do gel. Sílica nada mais é que areia. Areia dentro do gel, areia dentro do gel. Inclusive, grânulos de areia na lixa, tá? Então, aquela abrasão que a gente vê na lixa é devido a esses grânulos de areia que tem. E essa areia, essa sílica dentro desse gel, ela vai fazer com que esse produto se contraia lentamente. Então, seria muito ruim pra gente um produto que simplesmente endurecesse, né? Então, para isso tem essa sílica dentro do gel. Outro gel que a gente conhece bem é o gel hard. E lembra que eu já falei para vocês que o gel hard ele não pode ser passado diretamente na unha natural por causa dessa rigidez dele, por causa dessa sensação exotérmica grande que ele tem. Então, ele vai causar queimaduras na unha, vai fazer com que a unha tenha onicólise, vai fazer com que a cliente sinta uma dor imensa. Às vezes, tem clientes que são mais sensíveis, elas vão pegar até trauma de alongamento, tá? Eu tenho clientes que, às vezes, o gel nunca esquentou para ninguém, mas para elas esquenta. Então, precisa levar isso em consideração quando a gente vai escolher um produto e, especialmente, não usar na unha natural. Então, assim, a gente encontra também no mercado géis que eles dizem lá na embalagem que são 3 em 1, né? E aí, a pessoa que tá começando, ela simplesmente vai imaginar que é para capa base, estrutura e ponto de tensão. E, na verdade, isso a gente não pode, né, usar esse gel para capa base, por conta também da resistência e por conta de ele causar esse dano na unha natural. Quando eu iniciei, eu não sabia de nada, vezes nada, né? O curso que eu fiz foi muito ruim, como algumas já sabem, e eu tive muito problemas, né? Até essa fase foi uma fase que eu fiquei muito doente, porque chorava, bem dizer, todos os dias, né, por causa disso. Fazer esses problemas em mesa, né? E nessa época eu usava um produto para as 3 etapas. Então, o que acontecia? Além de queimar horrores a minha unha sempre descolava. Sempre descolava do leito, então sempre causava essa onicólise. Eu tinha que cortar aquela parte oca para me reconstruir de novo, né? Afinal, eu também treinava em mim. Então, isso é algo que não pode acontecer com a cliente, né? A gente não pode causar esses danos na unha dela. Então, por isso que a gente precisa cuidar. E hoje eu entendo que esses problemas causados eram por mau uso do gel, por não saber usar o gel, né? Logicamente que a onicólise também pode ser causada por causa da curvatura também, né? Então, excesso de curvatura, tem muitas nail designers que ensinam vocês a curvar o leito, né, da unha, então isso não pode. A gente não pode curvar o leito da cliente ou tentar fazer com que aquela unha fique mais curvada, forçar uma curvatura ali, porque a gente vai causar dano ali na unha da cliente, né? Com certeza essa unha vai descolar, não tem dúvidas. Então, quando a gente vai fazer um alongamento, a gente tem que respeitar aquele leito, certo? Também tem as químicas e as formulações muito parecidas com o gel médio, né? Esses géis também que eu esqueci de falar aqui, eles têm o CI, que é o Color Index, que é a pigmentação. Então, normalmente os géis base vão ser transparentes e esses géis para ponto de tensão ou até mesmo esmalte em gel vão ter uma certa pigmentação. Aí vai de marca para marca, tá? A gente encontra também os géis control. Normalmente a gente não utiliza esses géis em mesa, a não ser que a gente faça nail arts, unhas extremas, francesa reversa, né? Para isso, a gente usa esse gel control, que é um gel muito rígido, muito grosso. Ele também não dissolve, né? Ele também tem químicas muito semelhantes aos géis médio e hard, só que ele tem algo que vai fazer com que ele fique mais duro, né? Por conta dessa rigidez que ele tem. Ele tem baixa viscosidade, né? É um gel que normalmente não é autonivelante também, então se torna um gel mais difícil de trabalhar, né? Certo? Esses géis control, normalmente também eles formam um pouco pó, por causa de uma química que tem dentro deles chamada isopropil titânio trilate, por causa dessa química. Então, hoje existe no mercado géis que você lixa e dá uma poeira, né, uma nuvem de poeira. Essa nuvem
se espalha pelo ar ali, né? Às vezes até o aspirador não consegue sugar. E tem géis que a poeira deles já desce, né? E não dá tanta poeira e a poeira desce. Por quê? São formados por polímeros, por químicas melhores, que já fazem esse movimento de descer, que também nos ajuda muito em mesa, né? Faz a gente não respirar tanto pó e não espalhar tanto pó pelo ambiente, tá? Algumas dúvidas que as pessoas têm, que é muito comum, tanto as clientes como as nail designers, né? Muitas pessoas, na hora que estão ensinando a fazer o procedimento, elas estão te ensinando ali no vídeo, por exemplo, às vezes com vários cortes, né, na gravação, ou muitas, na verdade, eu descobri isso quando eu fui fazer um curso de química avançado, porque eu nunca vi nenhuma instrutora falar sobre isso. Dar choque térmico na unha. Como é que a gente dá choque térmico na unha? Provavelmente você faz isso. Normalmente, quando a gente faz o ponto de tensão, coloca a presilha, leva na cabine, sai da cabine, a gente já tira a presilha, já passa o higienizador ou álcool, sei lá, né? Ou até aqueles produtos usados para tirar a goma. E já vai tirando a goma ali, já vai lixando e já vai fazendo. Por que a gente não pode fazer isso? O gel, ele é um termoplástico. Termo vem de temperatura, plástico é a forma que ele tá ali, né? E para ele memorizar, ele precisa de um tempo de estabilização. Então, quando eu tiro o meu gel da cabine e já dou esse choque térmico, né, colocando o higienizador ali em cima dele para tirar a goma, os polímeros ficam confusos. Eles não entendem se é para eles ficarem ali ou se é para eles se dispersarem. Então, eles acabam não concluindo a função deles, que é se juntar e manter a forma. Então, às vezes, você tá usando produto bom, tá usando uma cabine boa, porém, você nota que a curvatura tá abrindo. Você nota que o gel tá perdendo brilho, ou a esmaltação, né? Enfim, o top coat. Por quê? Por conta desse choque térmico que é dado na unha. Então, não pode fazer isso. Tirou a unha da cabine, deixa ela com a presilha. Normalmente, ele leva para se estabilizar aí de 20 a 30 segundos, né? Então, normalmente eu deixo ali um tempo, deixa com a presilha, tira a presilha, depois desse tempinho, 30 segundos não é nada, gente, para esperar. E aí sim eu tiro a goma do gel, tá? Para não causar esse choque térmico, não abrir curvatura, não dar descolamento e nenhum outro tipo de problema, tá? Pra gente entender bem, é como um bolo. Se você faz um bolo, né, tá com o bolo ali no forno e abre a porta do forninho e enfia uma faca ali no bolo, o que acontece normalmente? Ele sola, ele desce. Ele não entende como é para ele ficar por conta desse choque térmico, tá? Então, por isso que precisa cuidar. E são poucas pessoas que falam isso, tá? Sobre a questão desse choque térmico mesmo. E isso faz a curvatura abrir e pode levar a outros problemas, né? Então, saiu da cabine, eu também não posso tirar a presilha. Preciso esperar a unha estabilizar para que depois, sim, eu possa tirar a presilha e ela entender que é para ela ficar ali, tá? Para o gel ficar ali. Eu posso assoprar, então, para ser mais rápido, porque eu tô com muita pressa. Então, eu posso assoprar ou fazer alguma coisa, né, que vá fazer com que aquela unha seque mais rápido, se estabilize mais rápido. Você até pode, só que tem que manter ali a presilha, tá? Para ele entender que é para ficar ali. A presilha foi feita para isso, gente, para memorizar a curvatura. E para memorizar a curvatura, precisa haver polimerização e também esse tempo de resfriamento do gel, tá? Sobre o gel também, sempre forma uma capa de dispersão em cima. Então, isso é um gel que não foi polimerizado, tá? Esse gel que entrou em contato com o oxigênio não foi polimerizado. A cabine não polimeriza, por isso a gente sempre tira essa gominha, né? E o que acontece? Todo gel mal polimerizado, todo produto mal polimerizado, seja a marca, a melhor marca do mundo, vai dar alergia, né? Então, às vezes a cliente tem o costume, né, de a gente, acabou de fazer, ela fica ali colocando a mão dela em cima da unha que tem aquela goma ainda, que tem aquela colinha, né? Ou a gente mesmo trabalha sem luva e fica ali com aquela goma do gel, tá? Por isso que é importante, quando a gente tira a goma também, a gente tirar sempre ela para baixo,
para não ficar esfregando ela na unha da cliente. Por quê? Aquelas moléculas que estão ali, elas estão fininhas, estão a olho nu, elas têm a formulação pequena. Então, pode ser absorvida pela pele. Por isso que é necessário cuidar. Tanto pra gente, né, que não é nada certo uma nail designer trabalhar sem jaleco e sem luva, como para cliente, né, para poder resguardar ali a saúde dela e ela não ter uma dermatite, não ter uma alergia, tá? Sobre misturinhas de produto a gente já conversou aqui. Tem que saber a composição, tem que saber das resinas, tem que saber da química que tá ali para ver se vai casar. Pode até testar, né, se você quiser, mas nunca teste na sua cliente, teste sempre em você, tá? E outra coisa também que as pessoas perguntam demais, até as próprias clientes, né, é por que o gel esquenta. Então, o gel esquenta por causa dessa reação exotérmica que ele tem. Ele tá num estado líquido e ele precisa passar para um estado sólido, né? E para ele ter essa transformação, a gente já viu que tem que ter muitas químicas, né? E também precisa ter essa reação de fotoiniciador, ou a fotopolimerização, né? E isso é causado pelo fotoiniciador, essa sensação de queima, porque essas moléculas se juntam. E normalmente esse pico de calor ocorre entre 3 a 7 segundos. Então, por isso que às vezes a cliente põe a mão lá na cabine e daqui a pouco ela tira, porque dá esse pico de calor, né? O que eu posso fazer para diminuir essa sensação exotérmica? Exo vem de temperatura, né? Então, é aquilo que inala a temperatura ou exala a temperatura. Vai causar essa reação, né? Esse calor na unha. Posso usar um gel que tem uma química um pouco melhor, que tem aqueles compostos que eu já falei para vocês, que são estabilizantes de temperatura, né? Ou eu posso usar o botão da cabine. Normalmente, todas as cabines têm esse botãozinho, que você vai ver lá, né? Tem 10 segundos, 30 segundos e 60 segundos. E tem um botão na lateral. Esse botão, ele diminui a potência da cabine pela metade. Então, essa junção desse gel vai ocorrer mais devagar, de forma mais lenta. Então, vai fazer com que a cliente não sinta tanto, tá? Quando eu coloco já na luz normal e esse gel tem a tendência a esquentar, ele vai dar esse pico de calor e depois ele vai passar para uma reação endotérmica, que é uma reação que estabiliza o calor. Certo, gente? Essa era a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser rever vai estar lá no Telegram, o link para vocês assistir, tá? Um beijo e até a próxima!